Olá, muito boa tarde. O Vaticano publicou uma declaração intitulada Dignidade Infinita, onde alerta para a marginalização de pessoas com deficiência, sistematiza o pensamento da Igreja Católica sobre o aborto e a ideologia de género e lembra as cicatrizes deixadas pelos abusos sexuais na Igreja. Um documento que faz parte dos acontecimentos que marcaram a Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Uma corrente de amor. O serviço da Cruz Vermelha aos mais frágeis do mundo, numa grande obra de caridade, foi destacado pelo Papa numa audiência aos responsáveis da instituição na Itália. Per il credente ogni persona è sacra, ogni creatura umana è amata da Dio e per questo portatrice di diritti inalienabili. Animate da questa convinzione, tante persone di buona volontà si incontrano, riconoscendo il valore supremo della vita e quindi la necessità di difendere soprattutto i più vulnerabili. Su questo dei più vulnerabili vorrei dirvi una cosa, sono i bambini. E qui in Italia sono arrivati tanti bambini nella guerra in Ucraina. Sapete una cosa? Che questi bambini non sorridono, hanno dimenticato la capacità di sorridere. È brutto per un bambino quello, eh? Pensiamoci. Rezar pela paz, o pedido do Papa que se repete todas as semanas perante guerras sem fim à vista. Non venga meno la nostra preghiera per la pace, una pace giusta, duratura, particolare per la martoriata Ucraina e per la Palestina e Israele. Lo Spirito del Signore risorto illumini e sostenga quanti lavorano per diminuire la tensione e favorire i gesti che rendono possibili i negoziati. Che il Signore dia ai dirigenti la capacità di fermarsi un po' per trattare, per negoziare. O tema voltou a estar presente na audiência pública semanal. Il mio pensiero va alla martoriata Ucraina e alla Palestina e Israele. Che il Signore ci dia la pace. La guerra è dappertutto. Non dimentichiamo il Myanmar, ma chiediamo al Signore la pace e non dimentichiamo questi nostri fratelli e sorelle che soffrono tanto in questi posti di guerra. Preghiamo insieme e sempre per la pace. Grazie. Dignidade Infinita. Uma nota doutrinal do Vaticano, fruto de 5 anos de trabalho, passa em revista o magistério papal das últimas décadas sobre temas que vão da guerra à pobreza, da violência contra os migrantes e mulheres ao aborto e a maternidade de substituição, a eutanásia, abordando ainda a ideologia de género e o valor da pessoa com deficiência. Sul cambio di sesso c'è una riflessione che fa il documento sull'importanza di accogliere prima di tutto la realtà così com'è. Il tema è importante visto nell'insieme perché oggi c'è la tendenza a voler creare la realtà, no? E questo ci porta a un uomo onnipotente, un essere umano onnipotente, no? Che pensa che con la sua intelligenza e la sua volontà è capace di costruire tutto come se non ci fosse niente prima di lui, no?
come se non ci fosse una realtà che è stata donata. Ci sono dei gruppi dove si cerca una minoranza seletta che accetta pienamente tutto ciò che la Chiesa dice. Quella è un'opzione pastorale che alcuni fanno. Non è l'opzione che ci propone Papa Francesco, che è di accogliere tutti anche se la pensano diversamente su questi temi della sessualità, del matrimonio, eccetera. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Dignidade Infinita, um documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, que agora analisamos com Otávio Carmo, vaticanista da Agência Eclésia. Boa tarde, Otávio. Olá, Paulo. Boa tarde. Obrigado por estares aqui connosco. Ouvimos esta breve síntese deste documento. Traz novidade? Não traz particularmente novidade. Eu acho que é, sobretudo, uma espécie de resumo. Eu até me atreveria a dizer, até pela conferência de imprensa que tivemos a oportunidade de acompanhar e resumir na Eclésia, é mais um ponto de partida. E aí é que, do meu ponto de vista, reside a dificuldade de o perceber. É um documento que aborda muitos temas de uma forma muito rápida, ou seja, sem propriamente os desenvolver, apesar de termos 3 capítulos de introdução e depois um capítulo mais, enfim, pragmático, digamos assim. Mas já a leitura dos 3 primeiros capítulos está completamente remetida ao esquecimento, sobretudo do ponto de vista mediático. E aquilo que ouvimos do Cardeal Fernandes, que eu acho que é mais importante até do que propriamente o que está escrito é uma síntese do que tem sido o pensamento católico até ao momento. Mas porquê essa necessidade de sistematizar? Eu penso que há aqui uma necessidade de clareza no sentido de haver muita tensão interna na Igreja Católica. Isto é uma declaração doutrinal. Portanto, não é uma exortação apostólica, como as que o Papa faz a todo o universo, vou-lhe chamar assim para simplificar. A declaração doutrinal é dirigida ao interior da Igreja Católica. E no interior da Igreja Católica, desde, sobretudo, as células dúbia dos cardeais, passando pelo Sínodo da Família de 2014-2015, o atual Sínodo, o Sínodo da Amazónia, e a recente declaração da doutrina da fé sobre a bênção a casais em situação irregular, há um mal-estar. Eu acho que é daqui que partimos. E neste mal-estar, pessoas que acusar o Papa, acusar os seus colaboradores de estarem a mudar a doutrina, de alterar a doutrina, de heresia até em alguns casos, e isso foi referido na conferência de imprensa, houve necessidade de dizer, não, o que nós pensamos é isto, e isto deveria ser claro para todos. A partir deste momento, todo o debate que for feito sobre estas questões parte deste pressuposto só para que nos entendamos. E o importante não é, obviamente, eu insisto, do ponto de vista mediático, há uns temas que são mais tratados e outros menos, porque a questão dos migrantes, a questão da violência sobre as mulheres, que também foram devidamente abordadas neste documento, não tiveram... A questão da pessoa com deficiência, eu diria que com exceção talvez do trabalho que fizemos na Eclésia, não houve muita gente a desenvolver o que aqui é dito, que é muito importante e até inspira o título da nota. Todo o resto, tudo o que é mais polémico, foi tratado na dialética do preto-branco e do bem e do mal. E é isso. Na apresentação dizias que o prefeito do Dicastério, distanciou-se do documento? Ou... Mostrou que é possível, ao longo da história já aconteceu, e que é possível daqui para frente haver visões diferentes. Ele assumiu, por exemplo, que determinadas expressões da doutrina católica, da forma como foram plasmadas, podem abrir caminho a mal-entendidos. E assumiu isso especificamente a dizer, temos de pensar se no futuro não precisaremos de encontrar expressões que digam mais, de forma mais compreensível, a verdade que queremos transmitir. Eu penso que é tão simples quanto isto. Até olhando para a recepção do documento. Olhando para a recepção do documento, e já dou um exemplo concreto. Sim. Não me parece que a mensagem tenha passado com o objetivo que ela queria passar. Salvo alguns entrincheiramentos ideológicos. O exemplo que ele deu na conferência de imprensa foi dos atos intrinsecamente ou desordenados, relativamente à questão das pessoas homossexuais, que em muitos casos é usada para justificar quadros legais que criminalizam a homossexualidade. O Cardeal Fernandes foi questionado se, de facto, a forma como a Igreja Católica se manifesta no catecismo sobre estas questões não poderia fazer que algumas pessoas justifiquem, porque ele falou disso, não percebe como é que católicos que apoiam legislações que criminalizam e, inclusive, prevêem pena de morte
para estas pessoas e foi-lhe perguntado isso, mas a forma como está explicado, como está dito o pensamento da Igreja Católica sobre estes temas, parece querer levar à criminalização, porque se entende que são intrinsecamente desordenados, não são bons, portanto podem ser puníveis por lei. Esse é um exemplo, mas foram vários, mas esse é um exemplo em que ele assume concretamente que a linguagem tem de ser transformada para que se perceba, para que se compreenda. Porque aqueles 3 primeiros capítulos, que não são muito jornalísticos, mas que são um ato de teologia, são capítulos em que se diz aquilo que nós pensamos sobre o humano, sobre a família, sobre a sexualidade, tem um fundo de bem que deriva da nossa convicção interior que tudo isto foi oferecido por Deus à humanidade. Mas se não houver forma de transformar isto num discurso positivo que chegue às pessoas, que as inspire, tudo o que vem a seguir é uma tensão terrível que verdadeiramente acho que não beneficia ninguém neste mundo. Mas, e aí talvez a tal mudança de paradigma na linguagem, nomeadamente, que é mais pastoral. Eu acho que, obviamente, é uma nota doutrinal, não pode fugir ao que está estabelecido. Mas isso foi dito também. Eu acho que também é importante nós percebermos o contexto e não apenas o texto. Há uma transformação pastoral, também ouvimos isso nesta síntese, há uma transformação pastoral promovida pelo Papa Francisco. Foi uma das primeiras coisas que me perguntaram, aliás, informalmente, em casa e em outros sítios, mas onde é que ficam todos perante um documento destes? E essa preocupação apareceu até numa das afirmações que ouvimos no Cardeal Fernandes. A forma de transpor estes princípios para o concreto efetivamente é um grande desafio, mas é um desafio que tem de ser feito com cuidado pela pessoa concreta, pela pessoa que está diante de nós e uma pessoa que, agora sim, voltamos ao documento, que tem uma dignidade infinita, que não é condicionada por qualquer circunstância. E isso é fundamental no mundo em que vivemos. Eu aqui permito-me uma pequena observação mais do foro filosófico, no mundo em que a dignidade não é um atributo igual. É uma forma de distinguir as pessoas. Há pessoas com mais dignidade, com menos dignidade, há pessoas que são mais produtivas, que dão mais lucro, outras que não dão, e, portanto, essa observação da Santa Sé é fundamental para todos. Não apenas as questões de detalhe sobre este tema e outro, que obviamente serão debatidas sempre. Um aspecto em concreto que já aqui foi referido e que por isso merece ser novamente sublinhado, que é a dignidade de todas as pessoas, também das pessoas com deficiência. Que desafios são deixados, nomeadamente à Igreja Católica? O desafio maior à Igreja é o da inclusão e de valorização do que estas pessoas têm para oferecer, e não apenas como objeto de pastoral, como objeto de cuidado. Aqui o objeto é no sentido de sujeito e destinatário da ação, só para que fique claro. Sim. Eles não podem ser apenas destinatários da pastoral católica, têm de ser protagonistas dessa pastoral. Do ponto de vista externo, do ponto de vista da sociedade, que é muito importante também, a ideia de que não se resolve, não se propõe apenas para estas pessoas como forma de valorização da sua vida, de concretização da sua vida, a solução institucional. Não é apenas institucionalizando as pessoas com deficiência, sobretudo as deficiências mais graves, que se lhes dá dignidade. E este é um desafio tremendo que é lançado à sociedade no seu todo. Tremendo. Porque nós sabemos que não é fácil. Sabemos, quem está a ver, pais de pessoas com deficiência profunda, que a sua maior aflição é o que é que lhes vai acontecer. O que é que vai acontecer a estes filhos quando eles não estiverem cá. E a sociedade tem de investir e responder a estas pessoas, e essa é a dignidade infinita de que fala também este documento. Pode ter passado despercebida, mas eu acho que é um dos temas centrais. Sim, e eu queria ainda focar porque de facto há muitos que aqui são tratados, aliás, como referiste, da pobreza, da violência contra os migrantes, contra as mulheres, mas também fala da violência digital. Verdade, são os últimos pontos. É um dos temas em que há maior inovação, maior preocupação por parte da Santa Sé. Nós todos percebemos. O mundo digital, sobretudo as caixas de comentários, as redes sociais, tornou-se um verdadeiro esgoto a céu aberto, dito rapidamente. E esta violência que promove a humilhação, aquilo que também é denominado aí o cyberbullying, a incapacidade de se colocar no lugar do outro, a incapacidade de compreender o ponto de vista do outro e partir imediatamente para um tipo de linguagem de violência e de difamação, é uma grande preocupação que aí está, e é dito com todas as letras, que é uma forma de violação da dignidade da outra pessoa que é igual a nós, desse ponto de vista. E fica esse convite para olhar outras síntese, outras análises que fizeste e que estão publicadas na agência Eclésia. Otávio, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a falar deste documento de Dignidade Infinita que foi publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. Destacamos agora outros temas que marcam a atualidade. É preciso descobrir a beleza da Eucaristia e levá-la para a vida, diz Dom António Moiteiro, quando a sua diocese prepara a participação no Congresso Eucarístico. De 31 de maio a 2 de junho, Braga acolhe o 5º Congresso Eucarístico Nacional,
que terá como tema partilhar o pão, alimentar a esperança. A centralidade da Eucaristia na vida da Igreja e das comunidades está a ser dinamizada pelas dioceses que querem estimular a nível local uma pastoral eucarística. É o que está já em marcha na Diocese de Aveiro, onde encontros por arciprestados juntaram irmandades e confrarias dedicadas ao culto do Santíssimo Sacramento e núcleos do apostolado da oração para apresentar os objetivos do Congresso Eucarístico Nacional. E propusemos à Diocese que as 24 horas para o Senhor estivessem muito na base, na adoração permanente das 24 horas, os temas das catequeses que o Secretariado Nacional da Liturgia propôs. São os temas, são catequeses, em que as pessoas podem fazer uma reflexão sobre a Eucaristia. E agora estamos a fazer encontros, retiros, para pessoas que queiram, de facto, fazer uma iniciação, uma reflexão, um aprofundamento da Eucaristia. Tem acontecido com os vários retiros que têm sido feitos na Diocese. E a preparação para este congresso, que vai decorrer em Braga, coincide com um momento muito especial que está a ser vivido na Diocese de Aveiro. Nós estamos a celebrar o jubileu dos 600 anos da nossa Diocese, da nossa Igreja Catedral, que começou a ser construída, a Igreja do Convento Dominicano, há 600 anos. E nós vamos terminar o nosso jubileu no dia 13 de maio, mas a grande celebração vai ser no dia 11 de maio. Portanto, todo o nosso, empenhamento está na celebração do jubileu. Mas queremos que o Congresso Eucarístico também seja um marco importante na nossa pastoral diocesana, como é evidente. Este Congresso Eucarístico será também uma forma de preparar o 53º Congresso Eucarístico Internacional, que terá lugar em setembro, no Equador, na cidade de Quito, com o tema Fraternidade para curar o mundo. Todos vós sois irmãos. O Patriarca de Lisboa batizou 2 pessoas na celebração da Vigília Pascal na Sé Patriarcal este ano. Hoje apresentamos-lhe o testemunho de uma delas. Miguel Rosa tem 19 anos e foi um dos adultos que recebeu os sacramentos de iniciação cristã na Vigília Pascal deste ano na Sé de Lisboa. Apesar de só agora cumprir a entrada na Igreja Católica, este sempre foi um caminho que esteve no seu horizonte. Não há propriamente uma história de conversão. Eu sempre me quis batizar desde pequenino, porque a minha família é toda ligada à Igreja, é toda batizada menos eu. E a primeira vez que me lembro de entrar numa igreja foi como menino das alianças. Eu tinha pai 5 anos, fui em 2010, e fiquei fascinado com tanta gente, com a igreja, sei lá, com aquilo tudo, e sempre tive esse desejo de me querer batizar. E posso dizer que foi com as jornadas que foram como um empurrão para eu me juntar à igreja e para falar com padres. E finalmente concretizou-se este ano. A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 foi impulsionadora para concretizar o objetivo de iniciar o percurso de se tornar cristão. Miguel Rosa não sabia do que se tratava o encontro, mas quando soube que Lisboa iria receber a JMJ, decidiu fazer parte do evento, que mobilizou milhares de pessoas em agosto do ano passado. E pensei em inscrever-me como voluntário paroquial da minha paróquia, onde nós ajudávamos os peregrinos a ir até aos pavilhões, servíamos os pequenos almoços e orientávamos ali a logística toda. E acho que as jornadas foram um momento de aprofundamento da fé, e foi um evento qual superou todas as minhas expectativas, e que, se Deus quiser, eu participarei na próxima edição. Além da JMJ, Miguel participou este ano na Missão País. Embora frequente o primeiro ano da licenciatura em Biologia no Instituto Superior de Agronomia,
o jovem integrou o projeto católico de universitários através da Escola Médica da Universidade Nova de Lisboa, por falta de vagas na escola superior em que estuda. As duas experiências confirmaram ainda mais a decisão tomada por Miguel, um processo que teve início há um ano. Eu sempre tive o desejo de me batizar na Sé, que é uma igreja que gosto muito, que fica em Lisboa, fica ali na zona da Baixa, e portanto começou há mais ou menos um ano. Eu comecei por, nem me lembro bem como é que foi, comecei a mandar mails para o Patriarcado e para a Sé, depois reencaminharam para o padre da Sé, que é o Padre Jorge, e o Padre Jorge reencaminhou-me para o Padre Marcelo de Alverca. Depois o Padre Marcelo disse-me, para ser batizado tens que estar na catequese. E eu comecei a ter catequese. Depois de um período de preparação, Miguel Rosa recebeu os sacramentos do batismo, crisma e Eucaristia no dia 30 de março, na Sé Patriarcal. Um momento que diz ter sido especial e que superou todas as expectativas. Daqui em diante, o jovem espera continuar a fazer parte da comunidade. Eu espero fazer parte assim de um grupo de jovens. Neste momento faço parte do CLU, que é o Movimento de Comunhão e Libertação dos Universitários, e espero continuar por exemplo, a participar em missas, em encontros, em peregrinações. Na Sé de Lisboa, mais uma pessoa recebeu os sacramentos de iniciação cristã na Vigília Pascal. Esta Páscoa foram 90 os adultos com mais de 16 anos que pediram para ser admitidos na Igreja no Patriarcado. Antes de terminar, recorde que pode acompanhar a atualidade a cada momento no portal da Agência Eclésia. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.